A gente pegou essa sentença agora quarta-feira, que foi o dia da publicação, pegou a gente de certa forma de surpresa, porque não esperávamos uma pena tão pesada para uma situação que, diga-se de passagem, foi uma questão simples, que se tornou-se crime diante de vejo até um preconceito judicial em relação às políticas públicas hoje, o ativismo judicial que tem atacado bastante severidade depois da moda do Lava Jato e do mensalão. A gente esperava uma decisão inclusive favorável, tanto é que foi 4-1, teve uma desembargadora que entendeu a lado da defesa e foi veemente, atacou o acórdão que condenou os réus, os 6 réus. Então, na verdade, nós não temos uma decisão unânime, a gente foi 4-1. Essa decisão, né, cabe recurso, a gente tem várias matérias de defesa ainda. A coincidência de ter uma decisão isolada do STF em relação a que a decisão de segunda instância já pode ser cumprida imediatamente, essa é uma decisão isolada e não me pegou de surpresa, para dizer a verdade, porque em regra geral o recurso especial extraordinário ele tem efeito devolutivo. Se a gente conseguir um efeito suspensivo, que praticamente 80-90% das decisões têm obtido esse efeito suspensivo, ainda mais na nossa situação que a gente foi julgado agora primeiro em instância superior já por causa do foro privilegiado. Inclusive a gente vai bater também, inclusive até a nível de STF, porque todo mundo tem o direito do reexame necessário. O reexame necessário, que a gente fala do grau de jurisdição, a gente tem direito, né, de ter outra opinião em relação a uma decisão. Esse foro privilegiado, de certa forma, ele descumpre a Convenção Americana dos Direitos Humanos, inclusive a Argentina já foi condenada em relação a isso. Então a gente vai bater até a nível de Supremo Tribunal Federal, porque o recurso especial extraordinário, todo mundo sabe que por ser recurso de instância superior, e ele não revisa a matéria, ele apenas analisa questões de legalidade e constitucionalidade de leis. Então a gente vai bater até em relação a isso, a gente ter o direito do grau de jurisdição, que é uma revisão da matéria. A partir que a gente não teve uma decisão, né, unânime, nada mais a gente tem certeza que precisava de ter uma nova revisão da matéria, até porque a gente confia muito na decisão favorável em relação aos réus. Para mim está muito claro que não houve crime, para mim não houve qualquer ilegalidade, simples um fato descumpridor, né, de uma determinação, não é nem determinação, é apenas uma recomendação do TSE, que antes era permitido funcionários públicos desconto em folha de pagamento para contribuição partidária, e houve uma recomendação que os cargos comissionados não seriam permitidos por causa que eles poderiam se sentir constrangidos em perder um emprego, já que não são dotados de estabilidade, sendo que é natural o desconto, inclusive para servidores públicos efetivos até hoje, né? Então, o que gerou essa segurança aí, a questão se vai ser preso ou não vai, já posso garantir para vocês que enquanto não transitar em julgado o processo, não haverá qualquer tipo de cumprimento antecipado da pena. O próprio relator do acórdão, ele deferiu o recurso em liberdade, só determinou a expedição de guia após o trânsito julgado das decisões. Então, pelo menos, apesar de ter sido bem duro na dosimetria da pena, ele, pelo menos, as garantias constitucionais, ele garantiu no próprio acórdão, né? As penas foram bem acima do mínimo legal. A gente não esperava uma decisão dessas, apesar dele falar que todas as condições são favoráveis aos réus. No momento da dosimetria, ele sem justificativa nenhuma, em verdade, ele colocou um pouco abaixo do máximo legal, né? Esse modismo de mensalão e de Lava Jato abriu um precedente que agora, mesmo crimes de menor potencial ofensivo, crimes pequenos, a nível local, não a nível nacional, como foram esses 2 crimes, justificar uma dosimetria da pena acima do mínimo legal, né? Essas penas, se tivesse julgado na dosimetria do cotidiano, do que já tem julgado nos processos que a gente tem visto, estariam todos até inclusive com a prescrição intercorrente, que já passou mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão. Então a gente agora entrou com embargo de declaração, na verdade, para colocar um pouco de questionamento, porque na verdade o acórdão tem um monte de contradição, né? Omissão também, e a gente vai fazer também um pré-questionamento para o recurso especial extraordinário também, que com certeza todos vão colocar. Eu tive a oportunidade de acompanhar o inquérito desde o início das investigações do Ministério Público. Foi um processo extremamente pesado, foram utilizados todos os recursos judiciários em relação às garantias constitucionais. Houve busca e apreensão, houve quebra de sigilo bancário, houve prisão preventiva, houve escuta telefone, todas as garantias constitucionais, que são exceções, naquela época o Estado utilizou-se por uma questão meramente formal de desconto em folha de pagamento,
né? Só em relação a isso já dá para perceber o grau de ataque que o judiciário tem e o repúdio que ele tem utilizado para atacar o executivo, né? É um flagrante respeito à tripartição dos poderes, né? O executivo, o judiciário e o legislativo são poderes autônomos, mas esperamos que a nível de STJ ou até mesmo de embargos de declaração a gente consiga uma decisão favorável em relação a todos os réus. E as penas estão suspensas, né? Até o trânsito em julgado, até outubro já não teremos ainda um provimento judicial. Eu acredito que isso aí é a longo prazo, o STJ já está soberbado de processo, o STF também, né? E eu acredito que isso aí, uma regra de um processo desse vai 3, 4 anos para ser julgado. Mas em relação a que está sendo a maior discussão é em relação à lei da ficha limpa, que fala que se você tiver uma condenação pelo colegiado, não teria mais um dos requisitos para inscrição para concorrer ao cargo público, né? Nesse caso nosso é um caso isolado, que não temos decisão de primeira instância e uma confirmação pelo colegiado. A gente teve uma decisão diretamente do colegiado, não unânime, né? Então, como já disse anteriormente, a gente tem o direito do duplo grau de jurisdição. Todo mundo tem um direito pelo menos uma revisão da matéria. Então, baseado nisso, acreditamos também que vai ser que em relação à inscrição do prefeito para a reeleição não vai ter problemas. Se caso o juiz indeferir, a gente entrar com recurso próprio para conseguir o seu registro. O procedimento é a gente entrar com pedido de registro, né? Normalmente, se caso o juiz eleitoral entender que isso aí é caso de ficha limpa, né? Que ele não possui os requisitos legais para se registrar na candidatura, a gente entrar com a ação, com pedido de liminar no TRE ou até mesmo no TSE. Somente com o trânsito em julgado é que vai se considerar culpado, né? É princípio constitucional, causa pétrea, né? Presunção da inocência, né? Se eles quiserem retirar isso aí, inclusive não tem jeito nem de fazer emenda constitucional por ser causa pétrea, teria que criar uma nova Constituição, né? Essa decisão do STF aí, em relação ao cumprimento, né, pela segunda instância, é um caso isolado, é um crime, com certeza é um crime de grande, né, repercussão, é um crime, né, que deve ter uma justificativa para iniciar a execução. Agora, a gente teve um caso agora específico, né, que recentemente, agora quinta-feira, sexta-feira, o governador de Roraima foi preso baseado nessa decisão do STF. No sábado entraram com habeas corpus no STJ e o Superior Tribunal de Justiça já concedeu a liminar e já liberou o governador. Então, assim, não é causa de pânico, né? É mais a especulação mesmo, a gente está tranquilo. Essa decisão do STF, para mim, não mudou em nada, é uma decisão isolada. O recurso especial extraordinário sempre teve efeito, foi devolutivo mesmo, a gente tem que conseguir um efeito suspensivo, tanto ou no Superior Tribunal de Justiça ou no próprio Tribunal de Justiça, que é o que recebe o recurso, né? Então a gente está tranquilo em relação a isso. Cada um são 6 réus, acredito que cada um deve ter entrado com um fundamento diferente, porque o acordo está muito controverso, ele tem sérios defeitos lá que devem ser corrigidos. Após essa decisão, após esse embargo de declaração, é marcado um dia de julgamento, né, para o julgamento. Eu acredito que menos de 30 dias não deve sair, né? Após esse embargo de declaração sendo provido ou não, a gente vai analisar o que vai ser impetado recurso especial e extraordinário para o STF, né? STJ e STF. E funciona da seguinte forma: primeiro analisa no STJ, os dois recursos não são analisados simultaneamente. Primeiro é analisado o recurso especial via STJ, Superior Tribunal de Justiça, e após eventualmente não for provido, é que o recurso extraordinário vai subir para o STF. Então temos vários recursos ainda, não tem prazo para ser julgado, isso aí na verdade é a longo prazo, vamos ser realistas que a nível de STJ já está soberbado de serviço, então a gente não tem nem perspectiva de quando vai ser. A nossa principal preocupação hoje é em relação ao registro de candidatura agora em outubro, né? E aguardar essa decisão do Superior Tribunal de Justiça e do STF. Olha, a perspectiva a nível de STJ, para ter assim, uma ideia, que os recursos especiais reconhecidos pelo TSTJ têm um grau de 80% de reforma, né? Que seja parcial, que seja total. Então, por isso que a gente trabalha muito no princípio da presunção da inocência, porque o grau de reforma das decisões são muito grandes, são muito elevados em termos de estatística, né? Então, a nossa perspectiva é muito boa. Até, aliás, né, uma desembargadora entendeu a defesa e foi pela absolvição, né? Foi 4 votos a 1, né? O comportamento do próprio relator demonstrava bastante vaidade em relação ao seu acórdão, dizendo que era o maior acórdão durante 6 anos que estava a nível de tribunal.
né? A desembargadora que pediu vista, que é uma coisa perfeitamente natural e normal, em todo julgamento algum desembargador pedir vista para dar uma revisão na matéria, ele se sentiu até ofendido e perguntou para ela por que ela estava fazendo aquilo, sendo que é uma coisa normal. A gente percebeu muito bem que ele estava querendo fazer história em relação por ser político, né? Então a gente tem uma perspectiva muito boa em relação a um julgamento racional, que não tenha ligação, que não queira aparecer, né, que vai ser reformada essa decisão. A investigação ela teve foram feitas todas as exceções, né, das garantias constitucionais do cidadão, né, todas as medidas excepcionais no processo. Uma delas foi a escuta telefônica. A escuta telefônica foi uma investigação feita exclusivamente pelo Ministério Público, não foi pedido o auxílio da Polícia Civil, né, a Polícia Investigatória em relação ao a nossa organização, né, a Polícia Militar, a Polícia Repressiva, a Polícia Investigatória é a Polícia Civil, e o Ministério Público, de certa forma, ele investiga, mas a regra geral seria só para crimes de improbidade administrativa, né? Agora teve uma recente decisão que o Ministério Público pode auxiliar e pode investigar também em relação ao criminal, né? Naquela época ele pediu a quebra de sigilo telefônico, porém essa sigilo telefônico foi feita, essa escuta telefônica foi feita pela Polícia Militar, e a Polícia Investigativa é a Polícia Civil, né? Então a gente atacou em relação a isso, né? Que realmente é uma patente nulidade das provas, que daria para anular o processo inteiro. Outra nulidade também que a gente ficou bastante chateado foi em relação ao prazo regimental, que no Tribunal de Justiça fala que a defesa terá o prazo de 1 hora. Né? O Ministério Público teve 1 hora para acusar, e a gente, por ser 6 réus, a gente teve nem 15 minutos para falar em relação a cada um deles. Então a gente se sentiu também lesado em relação ao direito de defesa, né? A gente pediu para constar em ata que a gente ficou indignado com apenas, né, um prazo muito exíguo para apresentar a defesa. A gente sentiu também que houve cerceamento de defesa. A gente também pede a anulação do julgamento em relação a isso, né? E em relação também ao revisor também, né, ele pediu inclusive ao presidente lá, o Rubens Gabriel, o presidente da 6ª Câmara, que suspender o julgamento, que ele não tinha a pauta, e ele estava meio por fora do julgamento, não tinha condições de julgar. Mesmo assim, o Rubens falou que não era justificativo, que era para ele acompanhar e votar, e inclusive ele votou acompanhando o relator. Né? A gente fica muito chateado em relação a isso. A gente, né, desloca da cidade de Carmo Paranaíba para ir para Belo Horizonte, fazer sustentação oral, fazer a defesa, tentar fazer o nosso trabalho, né? Papel importante do advogado em relação à justiça. E a gente tem que escutar e perceber a situação e a ânsia de condenação para ganhar os holofotes da imprensa, né? Então a gente tem vários mecanismos de defesa, não é só em relação ao mérito, né, que a gente entendeu também que não há crime, mas em relação ao próprio procedimento instaurado pelo Tribunal de Justiça, a gente entende também que houve cerceamento de defesa e várias provas nulas.